como acelerar a sua evolução espiritual. A gente está vivendo um momento, né, na humanidade onde as pessoas estão buscando vários recursos, várias técnicas, várias maneiras de crescer emocionalmente, crescer espiritualmente, melhorar como ser humano. A busca pelo autoconhecimento, ela está ficando cada vez mais intensa, né? É isso que a gente tá vendo. É uma busca, uma procura cada vez maior por tudo que nos leva a esse tipo de evolução. Então, como é que a gente faz para acelerar o nosso processo de evolução espiritual? Primeiro, a gente precisa entender exatamente o que é, né, acelerar a evolução espiritual. O que é, na verdade, evoluir espiritualmente. E evoluir espiritualmente é você cultivar dentro de você um estado de paz interior, de harmonia, de felicidade, que vai cada vez menos depender de circunstâncias externas. Então a gente normalmente é muito dependente das circunstâncias externas estarem funcionando da forma que a gente gostaria, para que a gente possa se sentir bem, para que a gente possa se sentir em paz. E aí, quando as circunstâncias não saem da forma que a gente gostaria, e isso vai acontecer frequentemente, praticamente todos os dias, a todos os momentos, né? A realidade sempre segue o seu próprio curso e ela é diferente daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente gostaria, daquilo que a gente desejaria. Então as pessoas se comportam de uma forma que a gente não gosta, que a gente não gostaria que elas se comportassem. Enfim, os fatos do dia a dia começam a acontecer e eles nos contrariam. Quanto mais você consegue cultivar um estado de paz interior, de alegria e de felicidade, que independe dessas circunstâncias externas, mais você está evoluindo espiritualmente, está se aprofundando, está se conectando com a sua essência e sendo capaz de ser feliz e ficar em paz pelo simples fato de você existir, pelo simples fato de você ser, de você existir. E aí, tudo que você faz nesse estado de paz interior e de felicidade tem mais efeito no mundo externo, você influencia as pessoas ao seu redor de uma forma positiva. Você vibra uma energia de paz que vai afetar também todas as pessoas ao seu redor, vai contribuir também para remover, neutralizar a negatividade que existe no inconsciente coletivo. Bom, mas por que a gente é tão afetado, né, pelas circunstâncias externas? Então, uma das razões que nós somos afetados pelas circunstâncias externas de uma forma tão rápida é devido ao acúmulo de carga emocional que a gente vem acumulando do nosso passado. Então, se lá na minha infância eu acumulo sentimentos, né, de rejeição, de mágoa, de raiva, de situações que eu vivi, críticas, abandono, quando eu experienciar agora, na minha vida adulta, uma situação de crítica, uma situação de rejeição, alguém fala alguma coisa que eu não gostei, aquilo vai fazer com que eu reaja. Porque vai acordar uma emoção antiga que está lá no passado, e aí você vai reagir àquela situação de hoje, sendo que vai somar o passado. É como se acordasse um pouco daquela dor que está guardada em você do passado, e você não consegue ter uma reação tranquila, não consegue ficar em paz diante de uma crítica, ou diante de alguém que não gosta de você, ou diante de alguma pessoa que falou alguma coisa desagradável, que rejeitou você, ou diante de um término de um relacionamento. Né? O término de um relacionamento ele pode fazer emergir feridas profundas de rejeição que a gente guarda e que a gente muitas vezes nem tem consciência que guarda. E aí quando um relacionamento termina, vem aquela dor, e aquela dor ela não é só daquela experiência que você está vivendo. Ela está sendo, como é que eu posso dizer, turbinada pela carga emocional que você vive, que você viveu lá no seu passado. Se você teve situações de perdas, de perdas financeiras ou perdas de pessoas queridas no seu passado, então vão ficando esses traumas. E aí tudo que acontece no seu dia a dia hoje, você vai acordar, vai despertar aquela dor do passado e você não consegue ter uma reação tranquila. Então tudo que afetou você ao longo da sua existência
né? Situações de mágoa, de rejeição, de culpa, de raiva, traumas. Todos esses elementos, eles estão no caminho da sua evolução espiritual. É como se fossem barreiras que impedem você de atingir esse estado de paz interior, de centramento, de felicidade, independente das circunstâncias externas. Toda essa negatividade, ela forma uma sombra que habita dentro de nós. A sombra é como se fosse uma entidade de energia que vive dentro de cada ser humano, né, que é formada pelas emoções que a gente acumula do passado. E essa sombra, ela quer se alimentar, ela quer se fortalecer, ela domina a sua vida, ela domina seus pensamentos, ela influencia as suas escolhas, as suas decisões a todo momento. E o objetivo dessa sombra é se fortalecer, é se alimentar de negatividade. Então a raiva, ela quer se alimentar de mais raiva, a rejeição quer se alimentar de mais rejeição. Então não é você, né? Tem pessoas que parecem que são viciadas em relacionamentos tóxicos, né? Cheios de briga e de conflito e de rejeição, e às vezes até de abuso, né? Físico, verbal. Mas o que está buscando esse tipo de relacionamento tóxico não é necessariamente a pessoa, não é aquele ser humano ali, e sim a sombra que habita dentro daquela pessoa. Então aquela sombra, ela precisa de negatividade para se alimentar. Então ela está ali como se fosse uma barreira para o seu crescimento espiritual. Então é muito importante que a gente comece, né, o aspecto emocional aqui no mundo físico, onde a gente está, né, inserido nesse momento, é um aspecto muito importante, muito poderoso. Então, por isso aqui é extremamente vital que você, para acelerar o seu crescimento espiritual, que você cure as emoções do seu passado. A gente vai fazer uma prática com a técnica da EFT para ajudar nesse processo, tá, de evolução espiritual. Já já a gente vai fazer isso aqui. Algumas pessoas confundem, né, evolução espiritual com ter alguma religião, seguir alguma filosofia, ou talvez até desenvolver a mediunidade, né? Mas, na minha visão, isso é apenas, né, isso pode contribuir para a sua evolução espiritual, sim. É você seguir alguma religião, mas não é necessário que você siga nenhum caminho específico, né, nenhuma filosofia ou nenhum tipo de religião. Se você busca essa cura profunda das suas emoções, você vai ter, com certeza, uma aceleração do seu crescimento espiritual. E aí você vai até conseguir praticar os ensinamentos que você ouve da religião que você segue, da filosofia que você segue. Sabe aqueles ensinamentos que tem na Bíblia, que as pessoas falam, né? Enfim, em escrituras religiosas, escrituras sagradas, que a pessoa fala, é muito bonito isso, mas eu não consigo sentir isso, eu não consigo sentir essa gratidão, eu não consigo sentir esse amor incondicional, eu não consigo perdoar. E você não consegue porque esse aspecto emocional, ele é muito forte no ser humano e a gente guarda muita coisa do passado. Então, à medida que você limpa, que você cura esse emocional, naturalmente você vai conseguindo viver dessa maneira que você sabe que é bom na teoria, mas que na prática você não consegue e que muitas vezes a pessoa fica frustrada, né? Porque não consegue seguir aquilo que ela sabe que seria bom para a vida dela. Então, curar mágoa, rejeição, abandono, culpa, raiva, frustração, toda a carga emocional que você tem do passado vai trazer um efeito profundo na sua paz interior, vai melhorar a sua autoestima, vai fazer com que você tenha mais compreensão e compaixão pelas pessoas. Sei que você precise racionalmente se esforçar para isso, né? O seu amor próprio aumenta, a sua tolerância, a sua paciência, o seu nível de presença, de paz interior, ele vai ficar cada vez maior se você fizer isso que eu estou falando, tá? Então, vamos fazer uma prática com a técnica da EFT para ajudar nesse processo de acelerar a sua evolução espiritual. Então, para quem não conhece a EFT, né, para quem está chegando aqui e não conhece ainda a técnica, é um procedimento onde a gente vai acessar alguma situação do passado que traz um desconforto emocional e nós vamos aplicar o método para curar, para dissolver aquela emoção antiga, aquela emoção velha que está guardada dentro da gente. É um processo onde a gente vai falar sobre as emoções e tocar nos meridianos de acupuntura. Isso vai fazendo uma liberação emocional, tá? Então é melhor você sentir a experiência do que eu explicar, porque por mais que eu explique, só você fazendo para entender, para sentir como é que o processo funciona. E costuma ser bem eficaz, bem poderoso
na liberação de emoções que você carrega do seu passado. Então, é uma técnica muito importante, muito poderosa para ajudar você no seu crescimento, na sua evolução espiritual. Então, o que eu quero agora que você faça é o seguinte: eu quero que você pense nesse momento em alguma situação do passado, uma experiência que você viveu, uma situação pontual, que ao ser lembrada agora, traga alguma emoção negativa. Pode ser uma situação lá da sua infância, pode ser uma situação mais recente da sua vida, enfim. Não importa a época, tá, que você viveu essa situação, a gente pode limpar. Não importa também a intensidade, tá? A intensidade pode ser algo intenso, pode ser algo mais sutil. Então você vai trazer à tona qualquer memória de qualquer experiência que você viveu no seu passado, que pode ser com seu pai, pode ser com a sua mãe, pode ser com seus irmãos, pode ser com o ex-marido, com a namorada, enfim. A memória de uma situação do passado que traga algum desconforto emocional para você. Okay? Então, pensa nisso agora que a gente vai fazer o exercício nesse momento. Bom, agora que você escolheu essa memória, eu quero que você observe bem a carga que essa memória tem para você. Veja se surge alguma imagem quando você lembra do que aconteceu. Será que surge alguma cena específica? Será que vem alguma imagem na sua mente? E essa imagem, né, se por acaso tem uma imagem, ela é próxima de você, ela é nítida ou ela é algo mais distante? Então percebe os detalhes da cena, a nitidez da imagem, se é algo intenso ou se está longe. Procura também ouvir as vozes, os pensamentos que surgem quando você acessa essa memória. Talvez você escute a voz da outra pessoa falando, né, da outra pessoa que está envolvida naquela cena, se houver uma outra pessoa. Talvez você escute a sua própria voz falando alguma coisa. Talvez você escute seus pensamentos comentando sobre aquilo, lamentando, criticando, julgando, lamuriando sobre o que aconteceu. E observa também se esses pensamentos são nítidos, se essas vozes são próximas, intensas, ou se está mais longe, mais fraco. A próxima observação é a seguinte: quando você pensa nessa situação específica, qual é a sensação que surge no seu corpo? Então observa se tem alguma sensação negativa no seu corpo. Sempre vai haver, né? Quando a gente lembra de algo que nos incomoda, que traz uma emoção negativa, sempre vai surgir uma sensação física desagradável. Então procura perceber onde é que está essa sensação. Qual o nome da emoção que surge quando você pensa nessa experiência agora? Às vezes, na época, pode ter sido raiva, mas hoje pode ter mudado para uma tristeza ou para uma mágoa. Então observe o que é que você sente hoje ao pensar naquilo que aconteceu. E gradua numa escala de 0 a 10 a intensidade com a qual essa emoção se manifesta. Tá? Então, vou só recapitular rapidamente aqui a instrução inicial para a gente dar início aqui ao exercício, à prática, para a liberação dessas emoções que estão aí marcadas dessa experiência. Então você acessa uma memória do passado que traz um desconforto emocional. Você observa se tem uma imagem, se tem alguma cena, se essa imagem é nítida, se é próxima, se é longe ou não. Você observa se tem vozes, você escuta essas vozes, se elas são intensas, se elas são próximas ou não. Você observa a sensação física que essa emoção traz para você. E você observa também o nome da emoção e gradua numa escala de 0 a 10 a intensidade dessa emoção. Então, espero que vocês todos já tenham feito essa primeira parte. A gente vai começar a fazer o exercício agora com a técnica da EFT. Então, com a técnica, a gente vai tocar nesse ponto aqui. Né? Todos esses pontos são pontos de acupuntura que ajudam a destravar, liberar, dissolver as emoções presas no nosso campo de energia. E aí a gente vai criar uma frase inicial que diz assim, tá? Mesmo que eu sinta, aí você fala o nome da emoção qual é, mesmo que eu sinta essa mágoa, mesmo que eu sinta essa raiva, eu me aceito profundo e completamente. Você pode ainda falar o nome da sensação física, às vezes está dando um aperto no peito, aí você pode falar, mesmo que eu sinta um aperto no peito,
eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, e aí você fala qual é o nome da emoção, tá? Eu me aceito profunda e completamente. Mais uma vez, mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profunda e completamente. Agora vai aqui nesses pontos, são outros meridianos de acupuntura. Foca na sensação, na emoção, na cena. Percebe o que ela traz para você de sentimento, de desconforto, e vai tocando nesses pontos. Vai falando junto comigo essa emoção, essa emoção, essa emoção. Aqui embaixo da axila, tá? Essa região lateral aqui do corpo. Essa emoção, 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 essa emoção. Terminou a rodada, a gente vai voltar a observar a cena, as vozes, a imagem, a intensidade, a sensação física também. Uma coisa muito comum que acontece quando você aplica a rodada, né, para várias pessoas pode surgir vontade de bocejar, suspirar, arrotar. Algumas pessoas sentem sono, outras pessoas não vão sentir nenhum tipo de reação específica, né, mas as reações podem ser as mais variadas possíveis. Então, às vezes dá algum desconforto no corpo, às vezes dá só uma liberação de relaxamento, né? Então tem reação de relaxamento, né? Sono, bocejo, suspiro, arroto, então libera alguma coisa. E algumas vezes tem reação também de intensificação, né? Pode acontecer no começo de você intensificar, o coração acelerar mais, ou surgir um aperto no peito. E aí depois, com o passar das rodadas, essa intensificação tende a cair e a emoção vai sendo liberada. Bom, então agora o que é que eu quero que você faça? Volta naquela imagem, naquela cena que você pensou e observa a emoção que está presente agora. Se mudou o nome da emoção. Ah, era culpa, virou medo, era raiva, virou mágoa. Talvez tenha mudado o nome da emoção. Talvez a imagem tenha ficado mais longe, talvez tenha ficado mais próxima, talvez tenha mudado para uma outra imagem, uma outra cena. Então verifica se a imagem mudou, se está igual, se distanciou, se aproximou. Ouve de novo as vozes que você ouve quando você se conecta com a cena. Será que mudaram essas vozes? Surgiram outras frases, outras vozes? Ou será que se distanciou, se aproximou aquela sensação, aquelas vozes? E a sensação física que você sente quando você conecta com a cena, está igual? Aumentou? Diminuiu? Se espalhou? Se concentrou? Foi para outro lugar no seu corpo? E qual a intensidade agora dessa sensação física numa escala de 0 a 10? Aumentou, está igual ou diminuiu? Qual a intensidade dessa emoção também, né? Era tristeza, agora era nível 8, foi para 10, né? Pode ter aumentado. Era nível 10, foi para 6. Então diminuiu. Então a cada rodada que a gente aplica a técnica, a gente vai voltar a observar tudo o que aconteceu. A gente vai voltar para a cena e procurar observar o que aconteceu. Então vamos fazer mais uma rodada aqui. Tá? Depois eu vou responder aqui uma dúvida interessante que surgiu aqui. Vamos bater aquele ponto do karatê. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profunda e completamente. Agora foca lá na cena, na situação. Se surge a imagem, você pensa na imagem. Se você está ouvindo comentários mentais, você foca nesses comentários mentais. Ou você sente apenas a sensação física que essa imagem produz, ou a emoção que essa cena produz em você. Vai sentindo e vai tocando nesses pontos. Essa emoção, 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 essa emoção. Ok? Para mais uma vez, volta a focar na cena. Né? Se suspirar, bocejar, tiver alguma reação de relaxamento, é normal. Se tiver alguma reação também de intensificação, também é normal. Faz parte do processo, né,
de liberação. Se também não sentir nada, também é normal. Então volta só a pensar na cena e ver se ela está mais distante, mais próxima. Queria que vocês comentassem aqui também, tá, o que está acontecendo. Mudou a cena para outra cena? As vozes mudaram ou são as mesmas? Qual é a sensação física agora que está no seu corpo quando você pensa nessa imagem? Essa cena específica. Será que mudou de lugar? A sensação se espalhou, se concentrou? Ou simplesmente mudou a sensação, era um aperto e virou um peso? E qual a intensidade agora, numa escala de 0 a 10, para a intensidade dessa emoção, ou dessa sensação física que surgiu no seu corpo? Bom, e a gente vai fazer mais e mais rodadas, tá? Fizemos 2 rodadas, nós vamos fazer mais algumas rodadas para você sentir cada vez mais esse efeito da técnica da EFT. Então vamos lá, vamos bater aqui no ponto do cara que tem mais uma vez. Olha, deixa eu só ler aqui alguns comentários, né? Fran falou que é o seguinte, que mudou de lugar, né? Da sensação física mudou de lugar e está no nível 7. Fabiola, ficou distante a imagem e aparece uma outra cena. Então se tinha uma cena e apareceu uma outra, né? Aquela anterior ficou distante e apareceu uma outra mais próxima, provavelmente essa que está mais próxima agora tem mais carga emocional. Você pode trabalhar nessa nova cena que surgiu. Tá? Fabíola sentiu relaxamento, também coração acelerado antes, né? Vamos lá, depois eu vou ler aqui algumas dúvidas também interessantes que surgiram. Vou bater aqui mais uma vez no ponto do karatê. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profunda e completamente. Essa emoção, 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 essa emoção. Ok? Volta mais uma vez para a cena, observa o que aconteceu, se houve alguma mudança, alguma alteração, se a imagem distanciou, se aproximou, se mudou para outra cena, se as vozes mudaram, se a sensação física mudou, se está no mesmo canto, se espalhou, se concentrou. Observa também o nome da emoção, se mudou ou não, e gradua numa escala de 0 a 10. A gente vai repetindo esse processo até que você consiga olhar para essa situação e não sentir mais nada negativo, nada, nenhuma emoção negativa, 0. Você consegue olhar para a cena com um sentimento de paz interior. Ela não afeta mais você. E pode ser que isso demore mais algumas rodadas, mais 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu não sei quantas rodadas você vai precisar fazer, mas normalmente com algumas rodadas, 4, 5, você já começa a sentir um alívio bem interessante daquela cena. E aí quando vai aliviando a emoção, talvez alguns insights comecem a surgir para você. Talvez algumas compreensões que você não tinha antes, você comece a ter. Talvez um sentimento de aceitação, ou um sentimento de entendimento maior daquela situação que aconteceu. Você passa a compreender melhor a outra pessoa, você passa a se compreender melhor, ou você passa a entender qual foi a sua contribuição para aquilo, quando antes você depositava toda a responsabilidade na outra pessoa, na situação externa, e você começa a entender que você também contribui para aquilo. Então, enfim, é como se você saísse de dentro daquele emaranhado emocional, que você não consegue enxergar a situação como é que ela é, de verdade, e aí você começa a enxergar de fora, você passa a ver a cena de fora como espectador. Né? Se você passa por uma situação emocional difícil, complexa, né, que machucou você, e você conta essa situação para uma terceira pessoa, aquela terceira pessoa que está observando, né, se ela é uma pessoa equilibrada emocionalmente, ela vai conseguir enxergar detalhes e coisas que você não vê. Porque você está ali no emaranhado emocional. Você não consegue enxergar. Uma outra pessoa de fora que olha, ela consegue ver detalhes que você não consegue, talvez uma responsabilidade que você teve, que você não assume, né, que você culpou outra pessoa, porque ela está de fora, ela está fora do furacão emocional.
Quando você aplica EFT, é como se você se tornasse uma terceira pessoa que está observando aquela cena. E aí você tem uma visão mais ampla, uma visão mais saudável, uma visão mais profunda daquilo que aconteceu. Né? Deixa eu fazer mais uma rodada para a gente comentar aqui algumas perguntas, tá? Vamos lá. Mesmo que eu sinta... para falar o nome da emoção, tá, Paulo? Mesmo que eu sinta o nome dessa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Essa emoção, 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 essa emoção. Ok? Vamos lá? Então, volta a observar a cena, as vozes, a sensação física, o nome da emoção e a intensidade. Renata, baixou de 7 para 3. Fabiola, deu vontade de chorar. Fran, quando volto para a cena, para fazer a rodada, fica grande de novo a cena. Tá, então observa se a sensação física está a mesma, se o nome da emoção mudou. Porque são vários aspectos que a gente vai observar, não somente se a imagem está grande, se está pequena, mas também qualquer sensação que está ali associada àquela cena. Vera Lúcia foi de 10 para 8. Fran falou que está mais distante. Deixa eu ler aqui no Instagram, tem uma pergunta aqui de Bárbara, né? Quando são várias emoções de uma mesma pessoa que trazem a mesma emoção, eu posso ir direto na emoção? Então são várias ações de uma mesma pessoa, né? Vários eventos que eu vivi com uma pessoa que me trazem uma emoção, vamos dizer, de raiva. Então, você tem várias lembranças com a mesma pessoa que trazem aquele mesmo tipo de sentimento. Nesse caso, a recomendação sempre é a seguinte, tá? Em qualquer caso, na verdade. Você vai pensar em uma situação específica onde aquilo aconteceu. Você vai ancorar a sua mente em uma situação específica. Lembra de um caso concreto. Então, tal dia, essa pessoa fez tal coisa. Eu sei que a situação se repete, tá? Mas vamos lembrar de uma situação específica. Procura focar em uma cena específica. E aí você vai aplicar a técnica da EFT para limpar aquela cena específica que veio na sua mente. Aquela primeira que você memorizou, né? Que você trouxe à tona. Quando limpar essa primeira, você vai trabalhar uma segunda cena. Vai ancorar em uma outra cena e vai fazer o processo. Então, você vai limpando cada uma das memórias que vão surgindo na sua mente. Vai aplicando a técnica para ir limpando uma por uma. Quando você faz de forma genérica, querendo limpar tudo ao mesmo tempo, a tendência é você não ver assim um progresso, você não consegue ver, porque tem tanta carga emocional de tantas cenas acumuladas, que quando você limpa uma situação, já vem a raiva da outra, já vem a raiva da outra. Então você vai aos poucos entendendo que é um processo, tá? Você tem várias situações que vão brotando na sua mente. Tem a carga acumulada de várias situações, então provavelmente você vai ter que fazer várias rodadas de EFT para ir limpando, né, aquilo aos poucos, mas quem sabe, né, daqui a 5, 6 ou 10 rodadas você já vai sentir um alívio grande e aí você vai ter que pesquisar cada vez mais minuciosamente na sua memória se tem alguma lembrança ainda com aquela pessoa que traz carga emocional. Talvez umas memórias percam a força e você veja que outras ainda têm uma certa força emocional e aí você vai cada vez mais investigando essas memórias que ainda têm carga e aplicando mais EFT, até que você não consiga mais lembrar de nenhuma memória que traga algum desconforto para você, tá? Então esse é o processo com a técnica. Vamos fazer mais uma rodada aqui, depois eu vou ler aqui mais umas perguntas e comentários. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Essa emoção, essa emoção, essa emoção, essa emoção, essa emoção, essa emoção,
essa emoção, essa emoção, essa emoção, essa emoção, essa emoção, essa emoção, essa emoção, essa emoção, essa emoção. Ok? Volta a pensar na cena, observa os detalhes de novo e você vai continuar fazendo isso mesmo depois que essa live terminar aqui. Né? Se a carga emocional não se dissolveu ainda 100%, você continua fazendo o exercício até limpar 100% dessa carga emocional. E eu garanto que se você fizer isso, se cada dia você limpar uma memória, uma cena do seu passado, você vai evoluir bastante espiritualmente. O que é que significa isso? Você vai ficar cada vez mais em paz, cada vez menos suscetível às situações externas. A sua paz interior vai depender cada vez menos das situações externas, do que as pessoas falam, fazem e dos acontecimentos que existem no mundo. Então isso é um processo muito poderoso, que além de levar a paz interior, vai também trazer muita cura física. Quanto mais você elimina lixo emocional, carga emocional do seu passado, mais o seu corpo consegue funcionar melhor, a sua imunidade melhora, o estresse diminui, os níveis de cortisol, né, que é o hormônio do estresse, eles passam a diminuir, o seu corpo consegue se regenerar, o seu corpo consegue debelar, né, células cancerígenas ou invasores que entram no seu corpo, consegue se restaurar também, né, o corpo está constantemente se restaurando e ele fica ineficiente quando a gente acumula coisas do passado, emoções do passado, e o corpo não consegue se restaurar como poderia. Então, é um processo que, além de trazer paz interior, vai trazer também muita cura física, e vai também ajudar a curar seus relacionamentos, porque você vai ser uma pessoa mais compreensiva, você vai ser uma pessoa que vai fazer escolhas melhores, que vai conseguir se afastar de pessoas que são tóxicas ou que não contribuem para o seu crescimento, para a sua evolução, porque você vai ter uma visão mais apurada, você vai estar com a mente mais clara, com discernimento mais apurado para entender aquilo que faz bem para você, para entender o caminho que você deve seguir na vida, para entender do que é que você deve se aproximar e daquilo que você deve se afastar. E outra coisa que começa a acontecer também, né, com essa liberação emocional, é um desejo cada vez maior de você se cuidar, de você se exercitar, de você se alimentar melhor, de você colocar comidas melhores, mais saudáveis no seu organismo. Então muitas pessoas começam a emagrecer nesse processo, além da cura de doenças físicas, você começa a baixar aquela ansiedade que faz você comer, né, a fome emocional, e aí vem o desejo de comer coisas mais saudáveis, mais naturais, cada vez mais. Então você vai se conectando, a sua autoestima vai ficando melhor, você vai se tornando uma pessoa que tem mais energia ao acordar, o sono melhora, enfim. Então traz benefícios profundos em todas as áreas da sua vida. Tá? Então eu recomendo que você continue a fazer o processo, limpando mais memórias, limpando mais situações do passado, depois que essa aula terminar. Deixa eu só ler aqui alguns comentários, né? Carla Beatriz, né? A imagem mudou completamente de uma cena triste para uma cena linda, me libertando da culpa. Gratidão. Muito comum isso acontecer. Né? Primeiro vem aquela imagem sofrida e depois você vê a cena de uma outra forma. Ou vem uma outra cena de uma outra situação, né, que tinha até se apagado da sua mente, uma situação positiva, tá? Fran comentou o seguinte: passo a ver que está em mim o sentimento, que o outro nem sabe o que causou. Acho que ao invés de culpar o outro, tenho que tirar a minha sensação. Isso aí tem que precisa curar, né, o sentimento que está em você. Deixa eu ver aqui. Fabíola comentou que a cena ficou longe, né, bem longe, sem nenhum sentimento. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no Instagram para comentar. Pauline, senti muita vontade de chorar. Pode acontecer, né? Choro também é liberação. Então você acessa a carga emocional, vem aquele choro. E aí o que é que você deve fazer? Você pode fazer EFT enquanto você chora. Tá? Porque você vai ajudar a dissolver mais rapidamente aquela carga emocional que está surgindo. É uma forma do corpo liberar a emoção também. Né?